Olá, alunos do terceiro ano. Vamos dar início agora à resolução da nossa lista de exercício. Então, creio que vocês já estão aí com essa lista nas mãos. E lápis e caneta e vamos trabalhar. Então, vamos fazer a primeira questão. Primeiro exercício, vou colocar aqui na tela. Observem aí. E diz assim: observe as estruturas orgânicas incompletas e identifique os itens corretos. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadeias carbônicas. Nós vamos completar essas estruturas com as ligações que estão faltando. Depois de completarmos cada estrutura, nós vamos julgar os itens abaixo, para ver aqueles que são verdadeiros, que são corretos, tá certo? Então vamos começar a completar aí essas cadeias. Então na estrutura 1, observe que nós temos aqui 2 carbonos, cada carbono ligado a 2 hidrogênios, tá certo? Porém, nós temos um espaço vazio entre esses 2 carbonos. Nós vamos completar aqui com as ligações que estão faltando, que são esses tracinhos. E nós aprendemos lá na revisão que o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. Então nós vamos ver quantas ligações estão faltando para 4 e nós vamos completar. Cada carbono tem que ter 4 tracinhos ou 4 ligações, tá certo? Então nesse primeiro carbono, nós temos aqui apenas 2 ligações com os hidrogênios, 2 tracinhos, certo? Então, para completar 4, esse carbono precisa de mais 2 ligações ou mais 2 tracinhos. E o único espaço vazio que nós temos para colocar essas ligações é esse espaço aqui, entre esses 2 carbonos. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, colocar um tracinho aqui, 2. A ligação dupla, nós aprendemos, que é a ligação dupla. Então, agora, esse carbono ficou completo, ficou com 4 ligações. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, tá certo? O segundo carbono, automaticamente, ele ficou completo também, porque essa ligação que nós colocamos aqui, ela serve tanto para o carbono da esquerda quanto o carbono da direita, tá certo? Então, esse último carbono aqui, ele tinha 1, 2, agora 3, 4, também está completo, 4 ligações. A segunda estrutura, nós temos aqui 2 carbonos, cada carbono fazendo apenas uma ligação, tá certo? Então nós vamos completar, e o único espaço vazio que nós temos para completar é entre esses 2 carbonos. Então, se esse primeiro carbono tem uma ligação, ele precisa de mais 3 para formar 4. E como o único espaço vazio é aqui, automaticamente ou obrigatoriamente, as 3 ligações vão entrar aqui. Então vamos lá, 1, 2, 3. É uma ligação tripla. Então agora observe que o carbono ficou completo. Ele tinha uma ligação, com 3 aqui agora formou 4. O carbono de cá ele tinha 1, mas com 3 agora ele ficou também com 4, tá certo? Porque essa ligação tripla, ela pertence a ambos os carbonos. Vamos agora para a estrutura 3. Nós temos aqui 3 carbonos e temos aqui um N, que é nitrogênio, tá certo? O primeiro carbono está fazendo 3 ligações, precisa de mais uma. O segundo carbono está fazendo 2, precisa de mais 2. O terceiro carbono não está fazendo nenhuma, precisa de 4. E o N nós vamos aprender quantas ligações ele precisa, tá certo? Então vamos aqui para o primeiro carbono. O primeiro carbono já tem 3 ligações. Então, para 4 só falta 1. E o espaço vazio que nós temos é entre esses 2 carbonos. Então, nós colocamos aqui essa ligação. Então, esse primeiro carbono agora ficou com 4. Observe, 1, 2, 3 e aqui nós colocamos agora 4. O carbono do meio tinha 2. Com essa que nós colocamos, que também é dele, formam 3 ligações. Então, ele precisa de mais uma para formar 4. E o espaço vazio que nós temos é aqui na frente. Então, ele agora ficou com 4 também. Observe, ó. 1, 2, 3, 4. Tá certo?
O terceiro carbono só tem uma ligação. Ele precisa de 4 também. Então, o único espaço que nós temos é entre ele e o N. Então, as 3 ligações vão obrigatoriamente serem colocadas aqui, ó. A ligação tripla vai entrar aqui. Então, observe agora que ele ficou com 4. Uma com 3 que nós colocamos, formam 4, tá certo? E o N? Quando aparece um elemento diferente de carbono na cadeia, nós precisamos ver qual é a localização dele na tabela periódica. Tá certo? Geralmente os elementos que vão aparecer nessas cadeias, ou é da família 5A, ou da família 6A, ou da família 7A. Então deixa eu mostrar aqui a tabela para vocês, para me esclarecer. Tá aqui família 5, 6 ou 7. Apareceu nesse exemplo que nós estamos fazendo, o elemento N, que é da família 5A. Então, quando o elemento for da família 5A, é porque ele tem 5 elétrons na última camada. Se ele for da família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada. E quando ele for da família 7A, ele vai ter 7 elétrons na última camada. E todo átomo quer ficar com 8 elétrons. Então, quem é da família 5 tem 5. Para 8 faltam 3. Então, 5 para 8, 3, ele precisa fazer 3 ligações. Quando o elemento for da família 6A, ele tem 6. Para 8 faltam 2. Então, quando for um elemento da família 6A, vai fazer 2 ligações. Quando o elemento for da família 7A, quem é da família 7 tem 7, para 8 só falta 1. Então, ele vai fazer uma ligação. Então, nós precisamos estar consultando a tabela, tá certo? Então, observe que o elemento que veio aqui é o N. O N nós vimos ali na tabela que ele é da família 5. Então, para 8 faltam 3. Então, ele faz 3 ligações. E essa tripla ligação pertence a ele também. Então, ele já está fazendo aqui as 3 ligações. Então, ele está completo, tá certo? Vamos agora para a estrutura 4. Na estrutura 4, nós temos um cloro, Cl, 2 carbonos ligados a 2 hidrogênios e um bromo, Br. Tá certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é colocar a ligação entre o carbono e esses elementos diferentes de carbono, no caso o Cl e o bromo. E aí nós vamos ter que fazer o que eu acabei de explicar para vocês. Nós vamos ter que consultar a tabela para ver onde está o cloro e onde está o bromo. Então, observa aqui na tabela que o cloro está na família 7. Então, ele tem 7. Para 8 só falta 1. Então, esse cloro vai fazer uma ligação. Aí ele está completo com 8, tá certo? Observe na tabela que o bromo também é da família 7. Aqui o bromo Br. Se ele é da família 7, ele tem 7. Para 8 falta 1 também. Então vamos chegar aqui entre o C e o Br e colocar uma ligação. Tá certo? Aí eles ficaram completos. Tanto o cloro quanto o Br. Agora vamos completar a ligação dos carbonos. Agora ficou fácil. O primeiro carbono está fazendo 2 ligações, tem 2 tracinhos. Como são necessárias 4 ligações, então ele precisa de mais 2. E o único espaço vazio é esse aqui. Então nós vamos colocar aqui uma ligação dupla, que são 2 ligações. Aí agora esse carbono ficou com 4. Observe, 1, 2, 3, 4. O segundo carbono automaticamente também ficou completo. Ele tinha 2, ó, 1, 2, com 2 agora formaram 4, tá certo? Vamos agora para a estrutura 5. Na estrutura 5 nós temos aqui um carbono ligado a 3 hidrogênios, um carbono ligado a um hidrogênio e um oxigênio aqui no final. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é completar esse carbono aqui, tá certo? Se ele tem 3 ligações, só precisa de mais uma para formar 4. E o espaço que nós temos é esse aqui, tá certo? 4 ligações. Esse segundo carbono tem agora 2 ligações, uma que ele tinha com hidrogênio e a outra agora que ele fez com o carbono de K. Então, 1, 2. Para 4 faltam 2. Então, esse carbono precisa de mais 2 ligações. E o único espaço vazio que nós temos é entre esse carbono e o oxigênio. Então, esse carbono agora ficou completo. 1, 2, 3, 4. E o oxigênio, será que ficou completo? Aí nós teremos que consultar a tabela periódica, tá certo? Aqui a tabela periódica, está aqui. Olha o oxigênio aqui na família 6A. Eu expliquei que quem é da família 6A tem 6, para 8 faltam 2. Então, 2 ligações. Então, observe que o oxigênio aqui já está fazendo as 2 ligações, então ele está completo.
Depois de termos completado cada estrutura, vamos agora julgar os itens. Então acompanhe aí na tela. Na estrutura 1, primeiro desenho aqui. Na estrutura 1, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono. Essa afirmação está errada, porque ele está dizendo que falta uma ligação simples, tá certo? E na verdade faltava uma ligação dupla, não é simples. Simples é quando só tem um tracinho, aqui tem dois juntos, então é uma ligação dupla. Esse aqui é falso, não vamos marcar ele não. Agora a afirmação 2. Na estrutura 2, está aqui a estrutura 2, observe aí. Na estrutura 2, falta uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Na verdade está correto, ó. Uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Era exatamente isso que faltava. Então essa afirmação está correta. Marca aí o 02. Vamos agora para a afirmação 03. Na estrutura 3, está aqui a estrutura 3, faltam duas ligações simples entre os átomos de carbono e uma ligação tripla entre os átomos de carbono e nitrogênio. Então observe aqui, ó, vamos analisar direitinho. Na estrutura 3, faltam duas ligações simples entre os átomos de carbono. Então observe que está correto aqui, ó. Uma ligação simples entre esses dois átomos de carbono e outra ligação simples entre esses dois átomos de carbono, certo? E nessa afirmação continua dizendo o seguinte: e uma ligação aqui, ó, e uma ligação tripla entre os átomos de carbono e nitrogênio, exatamente. Entre os átomos de carbono e nitrogênio, uma ligação tripla, tá certo? Então essa afirmação está também correta. Vamos para a 04. Na estrutura 4, nós vamos analisar ali a estrutura 4, está cá em cima, depois eu coloco ela na tela, vamos ler aqui a afirmação. Na estrutura 4, faltam duas ligações simples entre os átomos de carbono e os halogênios. Então vamos analisar logo aqui, né? Está dizendo que faltam duas ligações simples entre os carbonos e os halogênios. Halogênios são os átomos da família 7A, que é o cloro, Cl, e o Br, que é o bromo. E, de fato, realmente faltam duas ligações simples entre carbonos e os halogênios. Aqui, ó, uma ligação simples entre o carbono e o cloro e outra ligação simples entre o carbono e o bromo. Então, são duas ligações simples entre carbonos e halogênios. Porém, a afirmação continua dizendo o seguinte: e uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Correto. Entre os átomos de carbono aqui falta uma ligação dupla. Tá certo? Então, essa afirmação também está correta. Certo? Agora vamos para a afirmação 5. Na estrutura 5, que é essa daqui, na estrutura 5, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono e uma simples entre os átomos de carbono e oxigênio. Na verdade, essa afirmação está errada, porque realmente falta uma ligação simples entre os átomos de carbono, essa que nós colocamos, tá certo? Porém, entre carbono e oxigênio é uma ligação dupla, e ele disse aqui que é uma ligação simples também. Então, essa afirmação está errada. Então, corretos é 02, 03 e 04. Marque aí na sua atividade, tá certo? Vamos para o exercício de número 2. Exercício número 2. Observe aí na tela. Diz assim: as moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais muito usadas em química.
orgânica. Um exemplo é o nanokid, que é esse desenho aí do exercício, representado na figura. Então nós temos aí essa figura do nanokid, tá certo? E aqui está dizendo o seguinte: em que parte do corpo do nanokid, em que parte dessa estrutura, existe carbono quaternário? Então nós estudamos lá a classificação dos carbonos em primário, secundário, terciário e quaternário. Ele quer que a gente indique aqui onde é que tem carbono quaternário, tá certo? Porém, eu peguei esse desenho que está pequeno e ampliei ele em uma folha. Eu vou colocar na tela para vocês. Maior, porque fica mais fácil para a gente visualizar. Então tá aí o nanokid, tá certo? E nós vamos agora descobrir qual é o carbono quaternário. A gente aprendeu que em cada quina aqui existe um carbono. Então você pode chegar em cada quina, tá certo? E colocar os carbonos. Eu estou preenchendo aqui. Em cada quina e também em cada ponta de linha. No final de cada linha nós temos também carbonos. Tá certo? Então, ó, carbonos. Na mão de cá. Aqui. Porém, aqui também nós temos um carbono, ó. Eu sei por conta dessas três ligações aqui, essa ligação tripla. Então aqui nós temos um carbono e aqui outro carbono. No braço de cá nós temos aqui também um carbono e aqui outro carbono, tá certo? Então, como o exercício pede o carbono quaternário, a gente aprendeu que é aquele carbono que está ligado em mais 4 carbonos. Então, por exemplo, esses 2 carbonos aqui da cabeça não são, porque esse aqui só está ligado nesse. Ele é um carbono primário. Porque eu não conto ligação de carbono com oxigênio. Tá certo? Então é só carbono com carbono. Esse carbono aqui também ele é primário, porque ele só está ligado aqui, nesse carbono. Aqui embaixo eu não conto porque é oxigênio. Esse carbono aqui, por exemplo, vou pegar esse daqui, certo? Do pescoço. Ele é terciário. Por quê? Porque ele está ligado nesse de cima, está ligado nesse daqui, da direita, e está ligado nesse da esquerda. Então, se ele está ligado em mais 3, ele é um carbono terciário, tá certo? Tenha atenção, porque para classificar os carbonos em primários, secundários e terciários e quaternários, nós não olhamos quais são os tipos de ligações, não. Se é simples, duplas ou triplas, isso não interessa. A gente olha em quantos carbonos aquele carbono está ligado, tá certo? Esse carbono aqui, por exemplo, ele é terciário também, porque ele está ligado nesse, está ligado num de baixo, aqui também tem um carbono, esqueci de colocar, e aqui também tem outro. Então esse aqui está ligado nesse, está ligado nesse, está ligado nesse aqui para a esquerda, então ele é terciário, tá certo? Esse carbono, por exemplo, esse daqui, do braço, ele é secundário. Por quê? Porque ele está ligado nesse aqui, esse daqui está ligado nesse, e esse mesmo está ligado nesse. Então, se ele está ligado em 2, ele é secundário. Tá certo? Vamos pegar aqui um carbono aqui, da parte de baixo aqui. Esse carbono aqui, ele é terciário, porque ele está ligado nesse, está ligado nesse. Eu também esqueci de colocar um carbono aqui, aqui também tem outro. Então, esse carbono, ele está ligado nesse, ele está ligado nesse e ele está ligado nesse. Então, ele é terciário. Tá certo? Aqui também tem um carbono, aqui também tem outro. Mas, na verdade, qual é o carbono quaternário? Então, observe aqui na mão do nanokid. Aqui nós temos um carbono, tá certo? Nós temos um carbono. Esse carbono, ele está ligado a esse, observe aqui, uma linha dele para esse daqui. Ele está ligado também a esse. E está ligado também a esse. Então, esse aqui está ligado a 3 para essa direção. E também para cá ele está ligado nesse, ó. Então, esse carbono aqui, esse aqui que eu estou apontando com a ponta da caneta, ele está ligado em 4. Ele está ligado a esse aqui, para a esquerda, subindo aqui. E está ligado a mais 3 aqui para baixo, para a direita. Então, se ele está ligado em 4, esse carbono aqui da mão é o carbono quaternário. A mesma coisa vai acontecer com esse carbono aqui, da mão de cá. Ele está ligado a esse
ele está ligado a esse e a esse. Ou seja, ele está ligado a mais 4. Então, ele também é quaternário. Então, voltando agora a mostrar na tela o nosso exercício, certo? Observe que nós encontramos carbono quaternário foram nas mãos, não foi isso? Foi aqui, ó, na mão do NanoKid. Então, marque aí na sua atividade letra A, questão 2, letra A. Vamos agora resolver o exercício de número 3. Nós temos aí uma figura. Vamos ver primeiro qual é a descrição da questão. Classifique em V ou F, ou seja, verdadeiro ou falso, as sentenças relacionadas aos carbonos numerados da seguinte cadeia. Então, nós temos aqui uma cadeia, tá certo? E os carbonos estão numerados com algarismos romanos. E nós vamos dizer aquilo que é verdadeiro nas afirmativas e o que é falso, tá certo? Então, vamos agora começar a fazer esse julgamento. Então, a afirmação 1 diz assim: os carbonos 1, 2 e 4 são primários. Então, 1, 2 e 4. Então, nós vamos observar se é verdadeiro ou falso. O carbono 1, que é esse aqui, ele é primário, porque ele só está ligado nesse aqui. Lembrando que aqui nós temos um carbono. Ele não está aparecendo, mas aqui nós temos um carbono, tá certo? Cruzamento de linhas. E nós temos um carbono. Então, esse carbono 1 é primário, porque ele só está ligado nesse. Vamos ver o 2. O 2 não é primário, porque esse 2, que é esse carbono que nós colocamos aqui, ele está ligado em 4. Ele está ligado a esse de baixo, ao da esquerda, ao de cima e ao da direita, porque aqui também nós temos um carbono, o carbono 3. Então, ele é quaternário. Então, ele não é primário. Então, essa afirmação aqui é falsa, tá certo? Vamos para a afirmação 2. O carbono 3 se classifica como secundário. O carbono 3 é esse carbono aqui, aqui 3, tá vendo? De fato, ele é secundário. Por quê? Porque ele está ligado nesse, aqui para a esquerda, e está ligado nesse carbono subindo. Esse carbono que nós vamos colocar aqui, que é o carbono 4. Então, esse carbono 3 está ligado a mais 2. Está ligado a esse e está ligado ao de cima. Então, de fato, ele é secundário, como está dizendo aqui na afirmação. Então, V de verdadeiro. Afirmação 3. Na cadeia, ou seja, no desenho todo, na cadeia, há somente um carbono quaternário. De fato, aqui só temos um carbono quaternário, que é esse 2, que nós já vimos que ele está ligado a 1, 2, 3 e 4. Tá certo? Porque esse carbono aqui, ele é terciário. Esse daqui, ó, o 4, ele está ligado ao de baixo, ao da direita e ao de cima. Então, ele está ligado a 3, é terciário. Então, de fato, só tem esse carbono aqui que é quaternário. Então, V de verdadeiro. A quarta afirmativa. O carbono 4, tá ele aqui. O carbono 4 recebe a classificação de terciário. Exatamente. Esse carbono 4 é terciário. Por quê? Porque ele está ligado a esse, está ligado a esse, está ligado ao de cima. Então, V de verdadeiro. Vamos agora para a quinta afirmativa. Existem 5 carbonos primários na cadeia. Ou seja, na cadeia existem 5 carbonos primários, vamos ver. Esse aqui é primário, porque só está ligado ao do meio. O de baixo é primário, porque só está ligado ao de cima, aqui o do meio. Esse daqui também é primário, porque só está ligado diretamente nesse. Então, já temos aqui 3 primários. Esse aqui também é primário, porque ele só está ligado no carbono 4. Esse carbono aqui só se liga ao 4, diretamente. Então, ele é primário. E esse último carbono aqui também é primário, porque ele só está ligado nesse carbono 4. Então, esse é primário, esse e esse. São 5 carbonos primários. Tá certo? Então, essa afirmativa também é verdadeira. Tá certo? Então, temos aqui um total de 5 carbonos primários. E até a título de dica, todos os carbonos que estão nas extremidades, nas pontas, eles são primários. Tá ok? Então, vamos lá para o exercício de número 4. Está aqui o exercício 4. E diz assim: o gosto amargo característico da cerveja
deve-se ao composto miceno, proveniente das folhas de lúpulo, adicionado à bebida durante a sua fabricação. Então está aqui a fórmula estrutural, é isso, do miceno, e nós vamos agora ver qual é a alternativa correta. Ele diz assim: a fórmula estrutural do miceno apresenta. Então nós vamos aqui julgar as alternativas e ver qual é a verdadeira. Letra A, um carbono terciário. Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui é colocar os carbonos onde eles não estão aparecendo. Então aqui nós temos um carbono nessa quina. Aqui nós temos um carbono, onde tem uma ponta nós temos um carbono. É uma quina, melhor dizendo. Aqui tem carbono, aqui também tem carbono, aqui também tem e aqui também tem. Pronto, agora fica mais fácil. Um terciário. Vamos ver? Esses carbonos das pontas, eu já falei que todos são primários, né? Isso porque os das extremidades são primários. Esse carbono aqui, ele é terciário. Por quê? Ele está ligado a um, aqui para a esquerda, está ligado ao de cima, está ligado ao da direita. Então ele é terciário, tá certo? Esse aqui é secundário, está ligado a 1, está ligado a 2. Esse aqui também é secundário, ó. Está ligado a 1, está ligado a 2. Esse aqui também é terciário, ou é secundário, está ligado a 1, está ligado a 2. Porém esse aqui, ele é terciário, porque esse aqui está ligado a esse para a esquerda, está ligado a esse para a direita e está ligado a esse para cima. Então é terciário. E o último aqui é secundário, está ligado a um no final e a outro aqui. Tá certo? Então aqui a alternativa A está dizendo que tem um carbono terciário. Na verdade nós temos aqui 2 carbonos terciários, ó. Então não é essa a letra verdadeira. Vamos para a letra B. 5 carbonos primários. Então vamos ver se tem 5 primários. Os das extremidades são primários. 1, 2, 3, 4. Então só tem 4. Então essa afirmação também está errada. Letra C. Cadeia carbônica heterogênea. Nós vimos lá na classificação das cadeias, e uma cadeia é heterogênea quando ela tem aqui dentro da cadeia um elemento diferente de carbono. E se vocês observarem, dentro dessa cadeia aqui, nós não temos nenhum elemento diferente de C, de carbono. Então isso aqui é uma cadeia homogênea e não heterogênea. Vamos para a letra D. Cadeia carbônica saturada e ramificada. Cadeia saturada a gente aprendeu que é quando só tem ligações simples entre carbonos. E se você observar aqui, olha uma ligação dupla aqui entre carbonos. Então isso aqui é insaturada. E aqui também, tá certo? Então a cadeia aqui é insaturada e não saturada. Tá certo? Mas a letra D falou que ela é ramificada. Ramificada de fato ela é. Nós temos aqui a cadeia, que é a sequência aqui, certo? E temos essa ponta para cima e essa também. Isso que a gente chama de ramificação. Tá certo? Porém, essa cadeia, apesar de ser ramificada, mas ela não atende aqui ao critério de ser saturada, porque ela é insaturada. Então a letra D também está errada. Vamos para a letra E. Cadeia carbônica acíclica e insaturada. O que seria cadeia carbônica acíclica? Acíclica significa fechada. Lá quando nós falamos sobre cadeia fechada, a gente pode usar o termo fechada ou acíclica. Cadeia fechada é cíclica. A cadeia pode ser fechada ou cíclica. E a cadeia aberta, que pode ser o termo aberta ou acíclica. Então aqui está dizendo que a cadeia é acíclica. Então acíclica é porque ela é aberta. Então se de fato a gente analisar aqui, ela é uma cadeia aberta. Observe que essa cadeia, as extremidades estão livres, não sofre nenhum fechamento. Então é uma cadeia aberta, portanto acíclica, e ela é também insaturada, porque nós temos aqui ligação dupla entre carbonos. Ligação dupla entre carbonos. Então a letra E é a letra correta. Cadeia carbônica acíclica, aberta, e cadeia carbônica insaturada. Letra E é a alternativa correta. Na próxima videoaula estaremos dando continuidade. Um forte abraço a todos e até a próxima.